Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta desta semana. Mais um Papo de Quinta inédito da temporada 2025. E nós estamos no mês de abril, abril azul, o mês de conscientização ao autismo. Para falarmos deste tema, que é tão comentado atualmente na nossa sociedade, estamos hoje com a Jaqueline Cabral. A Jaqueline, que é diretora da Limiar. A Limiar, que é uma clínica de educação especializada em intervenção comportamental. A Jaqueline tem um currículo vasto. Vocês, no decorrer do nosso Papo de Quinta, terão a oportunidade de conhecerem alguns ambientes da clínica, mas serão poucos, porque a clínica da Jaqueline é imensa. Bom, a Jaqueline é pedagoga, psicopedagoga, especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo, futura psicóloga, falta muito pouquinho, dentre outras inúmeras formações que, se eu ficar lendo o currículo da Jaqueline, nós vamos longe. Jaqueline, muito obrigada por estar participando do Papo de Quinta desta semana, abordando esse tema tão importante para a nossa sociedade. Eu que agradeço pelo convite. Acho que é muito importante a gente poder falar sobre autismo. Uma curiosidade, a gente sempre fala entre a comunidade, entre as famílias, aquele linguajar. Parece que antigamente não existiam tantos casos de autismo. Em que momento da formação do ser humano o autismo surge? Ele tem alguma origem genética? Sim, se formos pensar em porcentagem, mais de 80% das causas do autismo é genético. Então, pode investigar. Ou vai ter algum parente, ou pai, ou um tio, alguém vai ter característica de autismo, vai ter autismo. Então, assim, o fator genético, ele é determinante para o diagnóstico. Então, mais de 80% da causa de autismo é genético. E esse fator genético, às vezes a família fala, mas na minha família, os pais, os avós, os parentes, ninguém tem autismo. Existe a possibilidade da pessoa ter autismo e nunca ter sido diagnosticada? Nossa, com certeza. Hoje nós temos cada vez mais diagnósticos tardios. Muitos adultos sendo diagnosticados com autismo. Porque como a informação está chegando, né, se fala muito em autismo, se fala de características de autismo, isso vem chamando atenção. Então vem uma busca para ir em psiquiatra, neurologista, né, ou neuropediatra, quando assim for uma criança, para investigar. E aí vem o diagnóstico. Nós temos situações onde a criança veio, ainda não tinha diagnóstico fechado, tinha características, e foi até o médico, né, a família, o pai, a mãe, e o pai tinha características de autismo. O próprio médico observou que o pai tinha características de autismo. Então isso é muito comum. E isso, consequentemente, significa que o fato da pessoa ter autismo não a impede de ter uma vida normal, de trabalhar, de se casar, de ter filhos. O exemplo disso são esses diagnósticos tardios. Sim, eu acho que alguns pontos é importante a gente falar. Quando a gente fala em autismo, nós estamos falando de uma condição, né? Um transtorno do neurodesenvolvimento, não é doença, é uma condição. Mas o autismo, ele é um espectro, transtorno do espectro autista. O que é um espectro? Pensa no guarda-chuva. Então, quando a gente pensa no guarda-chuva, ali a gente tem uma intensidade de comportamentos.
uma intensidade de sintomas, digamos assim, de características. Então, vai desde habilidades sociais. Então, tem o nível, se a gente for pensar, tem aquele que tem um pouco de dificuldade em tratar, em entender uma piada, em manter um diálogo, como tem aquele que não faz uma interação social, que tem muita dificuldade. Então, o que muda no autismo é a intensidade desses comportamentos. E também não é algo limitante. Em que sentido? Hoje ele não consegue fazer uma interação social. Isso não quer dizer que o resto da vida dele ele não vai fazer. Aí entra a importância da intervenção, porque você caminha dentro do espectro. Então, tem aquele indivíduo que não fazia interação, ele aprendeu a fazer essa interação, não se deixa de ser autista, mas consegue desenvolver habilidades onde reduz essas características. Por isso que é tão importante essa informação que nós estamos levando, não só neste mês de abril, que é o mês de conscientização, mas todos os meses, todos os dias do ano, justamente para que essa intervenção ela ocorra o quanto antes. Sim, porque a gente fala muito que o diagnóstico precisa vir mais cedo, porque muito diagnóstico tardio, mas hoje ele está chegando cada vez mais cedo, por isso também uma das causas do aumento do número de diagnósticos, né, de autistas, que o pessoal fala, nossa, mas tem tanto autista, não tinha tanto autista assim, hoje tem mais acesso à informação, então isso faz com que seja muito importante, e quanto mais acesso à informação, menos preconceito, né? Se a gente for pensar na história do autismo, antes era tratado como uma doença, eles eram internados em manicômios, então é uma história muito, muito triste se a gente for pensar. E a gente também não pode romantizar, né? Tem as limitações, mas eles têm grandes potenciais. Então nós temos aí que focar no desenvolvimento cada vez mais cedo. E isso possibilita esse indivíduo ter uma vida independente. E é muito importante isso que você colocou, justamente vindo desses comentários. Os casos de autismo aumentam cada vez mais. Não é que eles estão aumentando, é que a informação chegou, os diagnósticos são feitos. Mas lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, existiam casos. Porém, como não havia essa informação e esse diagnóstico, muitas vezes se falava, ele é assim mesmo, é o jeito dele. Mas ninguém entendia o que era. E ficava muito recluso na própria casa, não tinha acesso à escola, não tinha acesso à comunidade, à sociedade. E a família não sabia como lidar com isso, então eles se fechavam nesse núcleo familiar e a criança, o indivíduo, não tinha acesso a estímulos que possibilitasse esse desenvolvimento. A gente tem que pensar também em questões culturais, né? O autismo, sim, a causa, mais de 80% são fatores genéticos, mas a gente tem que lembrar também fatores ambientais. Pais com idades mais avançadas, a gente tem que pensar também em questões de uso de álcool, de droga durante a gestação. Então, isso também impacta. A criança ela não se torna autista. Nasceu, ela não tem autismo, ela vai se tornar autista. Isso não. Ela nasce autista. Os sinais, eles aparecem na primeira infância. Né? Então, assim, não quer dizer que o diagnóstico venha na primeira infância, mas os sinais já estão ali, eles já vão aparecendo, a criança já nasce autista, porque há também um mito onde as pessoas acham que a pessoa se torna autista, né? É o uso de tela, teve muito uso de tela, se tornou autista. Isso não existe. O autismo é uma condição, a pessoa nasce autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é importante dizer, porque tem outro mito das vacinas. A vacina causa autismo. Isso já foi derrubado, já existem inúmeros estudos que apontam que isso não existe. Então, assim, a criança nasceu, tomou a vacina e se tornou autista. Não existe isso. Ela nasce autista. E os sinais, as características, eles vão aparecendo na primeira infância. Mas quando você fala assim, nossa, mas quais são os primeiros sinais? Como é que acontece geralmente? Geralmente, eu vou falar da experiência que a gente tem aqui.
Algumas famílias vêm e percebe que chama a criança, ela não olha, ela não faz associação que Joãozinho é o Joãozinho, por exemplo, né? Colocando como exemplo esse nome. Mas, e aí a família começa a achar que essa criança ela tem problema auditivo. Nossa, ele não escuta. Então, geralmente, leva essa criança num otorrino. E lá fazem todos os testes e aí é constatado que o aparelho auditivo dessa criança não tem nenhum problema. Então, aí é encaminhado para o neuropediatra. E aí o neuropediatra faz todos os testes, porque o diagnóstico de autismo, não existe um exame de imagem que mostra, olha, aqui está o autismo. Não existe, o diagnóstico é clínico, ele é comportamental. Então, existem os protocolos onde os médicos utilizam, muito sérios, validados, e lá eles fazem os rastreios, e lá constata. Então, não é o aparelho auditivo dele, não é que ele não escuta, ele não associa que aquele som, como o Joãozinho, sou eu, entende? Então, o que eu entendo, se chamou Jaqueline, o que eu faço? Ao longo da minha vida eu entendi, se me chamam, né, eu olho para essa pessoa, ele não entendeu que ele tem que fazer isso. Então, por isso falo do transtorno do neurodesenvolvimento, então ele não tem problemas no aparelho auditivo. E aí se constata o autismo, e aí o médico vai entendendo ali, dentro das características que levam ao diagnóstico, onde que está o nível que essa criança precisa de maior suporte. Então, nós temos o autista, por exemplo, o que não vocaliza, e muitas vezes a pessoa acha que ele não entende. Ele não fala, então ele não entende. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando de atraso na comunicação. Mas o fato de eu falar, eu estou falando da linguagem expressiva. O fato de eu ouvir, de eu entender, eu estou falando da linguagem receptiva. Então, há uma postura muito recorrente se fala da criança na frente da criança. Se fala dele como se ele não estivesse ali. E muitas vezes ele está entendendo que está falando dele, ele entende uma instrução, ele entende quando você pegue a caneta, e ele sabe o que é caneta e ele sabe o que é pegar. Então eu estou falando de linguagem receptiva e ele não está me falando nada. Agora, quando eu pergunto para ele, o que é isso? Ele não consegue vocalizar caneta, ele não consegue me pedir vocalmente, por exemplo. Caneta, ele não sabe vocalizar, me pedir caneta, mas eu posso ensinar para ele, por isso que anda dentro do espectro, eu posso ensinar para ele a apontar para um objeto. Entendi, você quer a caneta. E aí a gente vai desenvolvendo, por exemplo, a habilidade de fazer pedidos, que é uma das habilidades mais importantes. Porque a pessoa, a gente precisa se comunicar com o mundo. E quando ele não vocaliza, a gente tem que ensinar para ele outras formas dele se comunicar. Que a fala não é a única, embora seja extremamente importante. Só que a gente não pode invalidar a comunicação desse indivíduo. Então, a gente precisa fazer com que ele se comunique nos outros ambientes. Porque com a família já se cria uma forma que a família já entende como aquele indivíduo. Olha, ele olhou assim, é que ele quer tal coisa. Ele pegou na minha mão para eu fazer isso, é que ele quer o biscoito que está lá na parte de cima. Então a família já começa a criar até alguns sons que esse indivíduo solta, meio que cria um dialeto ali entre o círculo familiar. E quando isso não acontece nos outros ambientes, quando a gente está falando, por exemplo, da escola, que é um ambiente extremamente rico e que permite que essa criança se desenvolva de uma forma grandiosa. E quando ela não consegue se comunicar? Porque ela não fala, ela não consegue apontar. A gente precisa encontrar outros caminhos para viabilizar essa comunicação. E é justamente por isso, para viabilizar essa comunicação, essa socialização nos mais diversos ambientes, muitos deles ambientes estranhos, porque a pessoa vai transitar no decorrer da vida por diversos ambientes,
que a Limiar possui vários núcleos, vários ambientes, sendo repetitiva com a palavra, para desenvolver as habilidades dos seus alunos em todos os aspectos. Sim. A Limiar, na verdade, a gente fala que é uma clínica, e é uma clínica de intervenção. Mas a gente, desde o início, quando veio a nova fase da Limiar, a gente reformulou, né, na verdade, todo o espaço físico da Limiar, o intuito é que ela não tenha cara de clínica. Porque quando a gente trabalha com análise do comportamento, a análise do comportamento aplicada, que se chama ABA, por exemplo, a gente trabalha com práticas, com comportamentos que sejam socialmente relevantes para quem? Para o indivíduo. Então, esses comportamentos socialmente relevantes, eles têm que acontecer onde? Num ambiente estruturado, ou na casa, na escola, na natação, no futebol, onde essa criança estiver. Então, a gente pensou na Limiar num ambiente que simulasse escola, por exemplo, que simulasse a casa dessa criança, por isso que são treinos de banho, tem a cozinha funcional. Então, a gente quer ambiente colorido, não tem aquela coisa, aquele jaleco branco, aquela parede toda branca, aquela coisa que remete a algo que a criança ela já está saturada nesse sentido. Então, a gente proporciona ambientes que a criança possa interagir, salas onde ela possa ter as atividades, os protocolos individualizados, mas que ela tenha oportunidade de estar junto com um grupo. Porque dentro de uma sala de aula, ela está junto com um grupo. Dela proporcionar, dela confeccionar o seu lanche, que tem um ambiente natural que lembre uma cozinha. Então, ela vai para uma cozinha. Então, a Limiar ela foi formada para isso, onde a gente separou por núcleos. Tem o núcleo de 0 a 4 anos, o núcleo de intervenção intensiva e precoce. Então, tem um ambiente próprio para isso, onde tem um espaço muito interessante que você pode desenvolver através de brincadeiras inúmeras habilidades que, assim, aquela faixa etária nos possibilita buscar o desenvolvimento daquele indivíduo. Como nós temos também um núcleo dos maiores, por exemplo, nós temos de 5 a 7 anos, tem um espaço próprio para isso, 8 mais, tem os adolescentes, nós temos uma sala que é só para desenvolvimento de habilidades sociais em grupo. Então lá eles têm a oportunidade de confeccionar o próprio lanche na cozinha, levar para essa sala que eles estão junto com um grupo e ali eles estão interagindo. Então, assim, são inúmeros protocolos. Então, é um espaço que possibilita isso. Tem o playground, tem o parquinho, que não é algo solto. É algo que tem um objetivo específico para aquela criança estar naquele ambiente. Então, a gente foi pensando assim nesses detalhes. Tem a parte da Limiar Especialidades, né, que tem educação física, terapia ocupacional e integração sensorial. Nós temos a psicopedagogia. Agora nós temos a fisioterapia, que é uma nova especialidade que está chegando para somar. E assim a gente vai buscando instrumentos para fazer com que a gente possa acolher essas famílias, porque assim elas precisam de acolhimento e desenvolver habilidades dessa criança. Ou jovem, né? Porque nós não temos só crianças aqui. E o interessante é que a Limiar também ela tem um trabalho de apoio às famílias, aos pais, aos responsáveis. Sim. Através de eventos, de reuniões, porque é muito importante que eles entendam o que os filhos estão fazendo aqui. Eles vêm para cá, mas várias possibilidades são oferecidas para eles e eles vão acompanhando esse progresso. É porque não existe, Fabiana, intervenção sem o apoio da família. Então isso assim, não existe a criança entrar aqui na clínica, você busca desenvolver habilidades, selecionar objetivos e a família não está a par do que está acontecendo. Então, desde o plano de intervenção dessa criança, que é validado pelos pais, pelos responsáveis, que eles precisam saber qual é a proposta que essa empresa tem
para trabalhar com meu filho. Eu concordo com isso? Isso faz sentido para mim? Porque não adianta eu, Jaqueline, pensar em desenvolver uma habilidade que para aquela família, naquele momento, não é importante. Ou para aquele indivíduo não é importante. Tem a cultura familiar também, então a gente precisa escutar as famílias. Então, desde o plano de intervenção, desde a família, a clínica ser aberta a receber essa família. Nós temos um sistema de câmeras em toda a clínica e a gente fala para as famílias, se você quiser assistir o atendimento do seu filho, tem uma sala que você pode assistir. Você quer participar do atendimento do seu filho? Ok, vamos colocar objetivos aqui para você estar junto do atendimento, para você ver como é que funciona. Isso traz segurança, que muitas vezes esses pais não têm segurança. E além disso, nós compartilhamos, a gente tem um drive que a gente compartilha com as famílias alguns vídeos da intervenção, para eles verem como que a gente está fazendo, como que acontece, por que está desenvolvendo isso, como que faz isso. Porque a partir do momento que a criança aprendeu aquela habilidade, a gente quer que a criança leve, aprenda, replique essa habilidade em outros ambientes com outras pessoas. E como que essas outras pessoas vão saber? Então a gente tem que chamar os pais, os responsáveis, cuidadores que seja, e falar, olha, a gente está fazendo isso, vamos tentar fazer na casa? E existe treino parental, que é uma coisa, e existe orientação parental, que é outra coisa. Então, o treino parental é quando a gente ensina aos pais uma habilidade específica com a criança. Vou te dar um exemplo. Treino de banho. A gente tem atendimento na residência, então tem o aplicador aba dentro da casa, faz o treino de banho com aquela criança. Por exemplo, a criança atingiu o critério de ensino, ou seja, ela já está tomando banho de uma forma independente com aquele terapeuta, e com o pai e a mãe no final de semana. Então, vamos lá, pai, vamos lá, mãe. A gente vai ensinar como vocês vão ensinar o seu filho a ser independente para desenvolver essa ação. Isso se chama treino parental, por exemplo. Estou dando um exemplo do treino de banho, mas são inúmeras habilidades. Até a questão de comportamentos interferentes, ou comportamentos problema, que muitas vezes a família não sabe como lidar. Às vezes aquele indivíduo tem crise, né? Então nós temos aqui um núcleo, chama núcleo HRE, que é o Feliz, Relaxado, Engajado, o Feliz é do rap, né? E esse núcleo é para tratar comportamentos interferentes, comportamentos desafiadores. É ensinar as famílias também, porque a gente trabalha com o indivíduo sozinho, né? Mas a gente ensina a família, o que desencadeia a crise, vamos junto entender? Então a gente ensina esse olhar para a família, para prevenir crise, como lidar no momento da crise, como desacelerar essa crise, que isso também é muito importante. Isso acontece em inúmeros ambientes, que seja na escola, que os professores também não sabem como lidar, que seja no meio de um shopping, que a família fica aterrorizada e as famílias começam a ficar reclusas, falam, não vou me expor a essa situação, para mim é muito aversivo. Então as famílias sofrem em relação a isso e elas precisam ser acolhidas e não julgadas, porque a gente tem muitos relatos de família que falam, me sinto julgado, é muito preconceito, é muita mãe que é feito grupo de WhatsApp paralelo para o aniversário daquele coleguinha que o filho dela não foi convidado, sabe? E são inúmeros eventos e elas se sentem excluídas. E muitas vezes aquele indivíduo, aquela criança, tem uma habilidade extraordinária que ele pode ensinar o grupo. Porque muitas vezes eles têm interesses específicos. E muitos interesses específicos que eles se tornam especialistas em uma determinada área. Eu ia entrar nesse assunto, inclusive com você. Até me desculpa te cortar. Imagina. Pelo seguinte, a indústria cinematográfica muitas vezes utiliza esse tema, o autismo, para produzir filmes e séries onde o melhor médico é um autista, o melhor dos matemáticos é um autista. Quer dizer então que o fato de alguns deles se interessarem por uma área específica e mergulharem a fundo naquela área não é mito? Não, não é mito. E a gente tem desde níveis diferentes. Então, por exemplo, tem aquele que gosta dos planetas.
Então ele pesquisa, ele busca, ele sabe tão a fundo tudo que diz respeito àquele tema, aos planetas, que ele se torna um especialista nisso. Como tem aquele que não vocaliza, mas gosta de um desenho específico. Ele sabe todas as pausas do desenho. Então depende do nível ali. Mas isso não é mito. Nós temos assim, imagina, pense em você, se você gosta de um tema específico e você tem um hiperfoco nisso, um interesse restrito nisso, e você lê sobre isso, você vê vídeos sobre isso, você fala sobre isso, e é o seu grande interesse. Você vem conversar comigo e olha, a gente está falando de habilidade social, você se interessa em se aproximar das pessoas para falar sobre esse tema, porque é o seu interesse específico, você acaba se tornando especialista em um determinado assunto. Não é mito isso. Muito comum. Recentemente, inclusive no nosso grupo de WhatsApp do portal GA, algum assunto levou-se a uma discussão. Autismo, TDAH, TOD. Aí uma mãe falou, nunca ouvi falar de TOD. Você poderia, de uma forma bem básica, explicar a diferença dessas condições? Todos estão dentro da neurodiversidade, né? Estou falando de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, se a gente for pensar, o autismo tem essas características, né? Então, quando a gente for, que é uma condição, o TOD é uma condição, o TDAH é uma condição. Nenhum deles a gente está falando de doença, isso tem que ficar muito claro. E eu não estou falando que eles tenham, por exemplo, a deficiência intelectual, porque se confunde muito. Por exemplo, o TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ele não tem a deficiência intelectual, mas ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Ele está ali dentro dos transtornos de aprendizagem. Então, o que caracteriza, por exemplo, o TDAH? É uma condição onde o indivíduo ele tem dificuldade de manter a atenção dele em áreas e tarefas específicas, o que acarreta uma dificuldade de aprendizagem. Nossa, mas ele não presta atenção em nada? Não é assim. Muitas vezes eles têm uma coisa que se chama hiperfoco, onde se aquele menino gosta, por exemplo, de videogame, ele pode ficar 2 horas jogando videogame. Mas para fazer a tarefa de matemática ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque ele fica desatento, se passa o passarinho ele vai olhar, se alguém abriu a porta ele prestou atenção no barulho da porta. São muitas informações que vêm chegando ao mesmo tempo, onde vai tirando o foco desse indivíduo. E quando a gente fala do diagnóstico de TDAH, eu acho que não cabe aqui a gente entrar a fundo, mas a gente fala aquele que tem o déficit de atenção como prevalência, como tem aquele que tem o déficit de atenção, tem o déficit da hiperatividade, tem um foco da hiperatividade maior, e tem o combinado, que tem a desatenção e tem também a hiperatividade associada. Aquela criança mais impulsiva, ela não consegue focar, mas ela é muito impulsiva, ela não consegue ficar na fila, ela começa a empurrar os colegas, tem uma dificuldade muito grande. Então, o TDAH, a característica base dele é a dificuldade de se manter focado, é a desatenção, é a dificuldade de se organizar, de organização, de planejamento. Aquela criança que esquece a mochila em casa, é aquela criança que vai organizar, a mãe pede para organizar os cadernos, por exemplo, para colocar na mochila, ele não lê o que está ali, ele vai colocando, é caderno, eu vou colocando qualquer caderno que está ali. Então, ele tem uma dificuldade na organização, no planejamento, e isso acarreta no momento que eu estou, por exemplo, nas habilidades acadêmicas, dentro de uma sala de aula, o que o aluno precisa fazer? Ele precisa ficar sentado, se manter sentado, focado, olhar para a professora, receber instrução. Isso tudo eu estou falando de atenção, né? Olhar, ficar sentado, isso eu estou falando de habilidades atencionais. Então, isso acarreta, ao longo da vida dessa criança, dificuldades na aprendizagem. Daí o transtorno de aprendizagem. Já o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, né? É uma dificuldade que o indivíduo tem de
receber regras, de seguir combinados. Geralmente uma criança onde a gente pede, senta, ele levanta. Abre, ele fecha. Então ele tem uma dificuldade de seguir regras, ele tem uma dificuldade de entender hierarquias. Então, por exemplo, tem a professora, tem a diretora, tem a coordenadora. Geralmente, isso para ele não vai fazer muita diferença. Se ele tiver de responder um diretor, ele vai responder. Responder a professora, ele vai responder. Nossa, mas e aí? Como que faz? O acompanhamento, a intervenção, ela é o ajuste do ambiente. É uma criança que precisa ter muito claro quais são os combinados, quais são as regras, o que cabe a ele, o que cabe ao outro, porque ele cobra muito a regra do outro, a obrigação do outro. Entendeu? Então, é uma criança que tem dificuldade em seguir regras. E isso precisa de intervenção, o quanto antes. Porque o ambiente, ele é o gatilho para tudo isso. Ou para a criança seguir ali aquele estímulo, seguir as regras, os combinados. Vez ou outra ele vai, né? Porque a gente também é assim. Tem dia que a gente não quer seguir regra. Tem dia que ele fala, hoje eu não vou fazer. Estou de saco cheio de fazer isso aqui, não vou fazer. Isso também acontece com a gente. Só que quando a gente fala de transtorno, que é o que a gente está falando, transtorno do espectro autista, transtorno opositor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não quer dizer que nós não tenhamos essas características. O que muda para ser transtorno é que tem a intensidade dessas características, elas afetam alguma ou algumas áreas da nossa vida. Daí o transtorno. Tem dia que você não quer interagir com o outro. Isso não quer dizer que eu tenho autismo, uma dificuldade nas habilidades sociais. Tem dia que eu estou com dificuldade de me manter focada para ler um texto ou de escrever um relatório. Isso não faz de mim uma pessoa que tem TDAH. Neste dia eu estou desatenta. Então, o que muda é a intensidade e a frequência dessas características na vida do indivíduo. E se está afetando, por isso o transtorno, porque afeta. E vocês, à medida que foram tendo essa aula com a Jaqueline, assim como eu, e vocês já perceberam quanto conteúdo, quanto conhecimento ela tem, realmente, cada vez que a gente se encontra, é um privilégio, é uma verdadeira aula. Ficaram com as imagens da limiar. A limiar, se eu pudesse descrever para vocês, eu falaria que ela é um complexo. A gente chega a se perder aqui dentro. O Bruno está aqui comigo, conheceu a limiar hoje. Eu já tinha tido a oportunidade de estar aqui, mas realmente é um ambiente extremamente acolhedor, bonito, aconchegante, que não dá vontade de ir embora. E vocês puderam, através desta entrevista, conhecer a diretora da clínica e terem uma ideia do quão sério e tão capacitado é o trabalho que é desenvolvido aqui. Jaqueline, para nós terminarmos este primeiro bate-papo, porque no decorrer do ano faremos outro. Me coloca à disposição. Entendemos, o portal entende que esse é um tema que realmente ele não deve ser abordado apenas no mês de abril. Sim. Faz parte das nossas vidas, das vidas das pessoas que estão tendo acesso a esse programa. Eu gostaria de pedir para você deixar um último recado. A partir do momento em que o diagnóstico é feito, qual é a importância do início imediato da intervenção? Porque às vezes a família, dentro da sua falta de informação, ela acha, tá, tudo bem, ele tem isso, vou criá-lo como se não tivesse, não precisa frequentar uma clínica, não precisa de intervenção nenhuma. O que você diria para essas famílias? Olha, eu vou falar o que eu digo para essas famílias, porque quando nós recebemos uma família aqui a primeira vez, e é uma fala muito recorrente minha, eu falo, ninguém entra aqui desse portão para dentro da primeira vez feliz. Porque não precisa, eu vou antes do diagnóstico, Fabiana.
não espere o diagnóstico. Se a criança apresenta algum atraso no desenvolvimento, busque ajuda. Não espere o diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico chega com 4 anos de idade. Hoje está chegando, a gente já recebeu criança com 1 ano e 7 meses. Que bom, que bom. O que precisa quando você fala, olha, a gente vai ter outros bate-papos, precisa difundir informação, difundir conhecimento, informação de qualidade, que isso é preciso. Então, quando essas famílias chegam aqui, a impressão que dá, vou falar quando já recebe o diagnóstico, parece que abriu um abismo à frente assim delas, porque elas não sabem o que fazer. E agora? Meu filho tem autismo. O que eu vou fazer a partir daqui? Meu filho vai ser independente? Ele vai fazer uma faculdade? Ele vai trabalhar? Ele vai casar? Ele vai namorar? Ele vai ter uma casa própria? Ele vai morar sozinho? O que vai ser do meu filho? Ou eu vou ter que cuidar dele o resto da vida? São muitas questões. Nós já tivemos pais que a gente recebeu com uma criança que não tinha nem 3 anos. O pai estava tão angustiado pensando na criança com 18. Sabe? E eu entendo que, primeiro passo, a gente precisa acolher. Informação, a internet está aí para buscar o que é autismo, o que caracteriza autismo, como que é o diagnóstico, isso está na internet. Mas é o que hoje a gente precisa, o ponto de partida é acolhimento. Essas famílias precisam ser acolhidas para entender. Ela pode buscar o que é o autismo, mas este autista, o seu filho, qual é o repertório dele? O primeiro passo, a gente tem que saber o que ele faz e o que ele não faz. É o meu ponto de partida. E os pais são uma ferramenta essencial para esse ponto de partida. Porque quem vai saber me dizer muita coisa, que muitas vezes um protocolo não vai me dizer, são os pais. Então, a gente recebe esses pais, acolhe esses pais, explica, tenta falar para eles, calma. Vamos, primeiro, avaliar o seu filho. Vamos ver qual é o repertório dele. A gente avaliou, depois disso a gente chama os pais novamente e a gente entrega um relatório. Neste relatório tem a nossa visão e não é uma avaliação diagnóstica, não é. Isso aí o médico vai dar o diagnóstico. Nossa, é uma avaliação de repertório comportamental. Ou seja, dessas habilidades que um indivíduo dessa idade, a gente coloca meio que um parâmetro, o que ele poderia estar fazendo e ele não faz. E aí a gente mostra para a família com muito respeito, fala, olha, uma criança de 3 anos, por exemplo, para ele falar a parte da comunicação ou para ele pedir, que a gente chama de mando aqui, faz parte da comunicação expressiva, ele deveria estar fazendo esse tipo de pedido. São esses. O seu filho está aqui. Então, esse é o ponto de partida. Então, nós vamos traçar alguns objetivos, aí entra o plano de intervenção, que a gente troca ideia com a família, e a gente fala, nós vamos agora fazer um trabalho baseado nesses objetivos. Pai e mãe, beleza? Beleza. Então, aí a gente vai fazendo esse acompanhamento. De 4 em 4 meses, a família recebe um relatório de desempenho. Mas por que de 4 em 4 meses? É a média que eles levam no médico. Então, o médico, a criança que a gente acompanha, o médico tem relatório de 4 em 4 meses. Por quê? Tem que saber o andamento. Como está o andamento do profissional de educação física para as habilidades motoras grossas desse menino? Com a terapia ocupacional, com a psicopedagogia, ABA, o que está sendo feito, como está o desempenho dele. Então, a família recebe um cronograma do ano, do mês que vai receber esse relatório. Isso traz para a família uma segurança. E a gente vai explicando por que eu estou ensinando isso para ele, por que isso é importante para ele, por que é importante para ele imitar. Isso traz, além de conhecimento para a família entende o porquê que isso está sendo trabalhado. E o quanto antes, quando a gente fala diagnóstico é importante? Sim, é fundamental, mas não espere o diagnóstico. Ele precisa de intervenção, porque com o laudo, com o diagnóstico de autismo ou sem o diagnóstico de autismo, aquela criança vai estar sem falar, sem fazer contato visual, sem fazer interação social do mesmo jeito. Entende? Então a gente olha os comportamentos o quanto antes. E é por isso que os médicos cada vez mais
estão encaminhando para terapia, para tratamento. E muitas vezes sem o laudo. Fala, olha, levantamento de características, não fecha o laudo, mas já pede para ir para a intervenção. Já aconteceu de médico não fechar o diagnóstico e falar, vamos para a intervenção primeiro, daqui 3 meses você volta, eu preciso dos relatórios desse profissional para eu ver a evolução do seu filho. Isso é muito importante. E fazer as parcerias, família, escola, os médicos com os terapeutas. Então, acho que o primeiro passo, acolher, ouvir essa família e ouvir o indivíduo. Porque muitas vezes, não é porque ele não fala, que ele não tem vontade, que ele não tem desejo, que ele não expressa se ele está feliz, se ele está triste. Ele tem uma dificuldade de expressar isso, não quer dizer que ele não sinta. Então, a gente trabalha com assentimento, com respeito, o vínculo e principalmente compaixão, que eu acho que a gente tem que levar isso para a vida. Eu falo muito nas palestras que eu dou, que a gente fala muito de empatia, né? Fala, olha, empatia é se colocar no lugar do outro. Sim, de fato. É tentar se colocar no lugar do outro, porque o meu lugar de fala não é de uma mãe atípica, é de um profissional da área. Eu tenho que ter empatia para tentar entender o que ela está sentindo. Mas a gente vai além. Um dos nossos valores é compaixão. Que a compaixão é eu tentar me colocar no lugar do outro, mas eu agir. O que eu posso fazer? E não é uma caridade, é uma obrigação mínima que a gente tem de acolher e tratar com respeito. Qualquer pessoa, seja um indivíduo, seja o pai, a mãe, o avô, a avó, aquele professor que está angustiado dentro do ambiente escolar, que não sabe como desenvolver as habilidades daquela criança. Então, eu acho que compaixão tem que ser assim, o carro-chefe para a coisa deslanchar. Com esta bela fala, com compaixão, que realmente resume compaixão, tudo, resume todo o trabalho que a Limiar desenvolve, toda a dedicação que a Jaqueline tem. Nós encerramos este Papo de Quinta, inclusive deixando aqui, Bruno, sempre jogo para o Bruno, vocês sabem, uma ideia que me surgiu. Como esse assunto é um assunto muito comentado, nós temos dentro do nosso público do Portal GA um número significativo de pais atípicos, nós podemos, caso vocês desejem e a Jaqueline aceite, num futuro bem próximo fazermos um Limiar Responde, onde você vai passar a sua experiência com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, com a criança ou adolescente pelo qual você é responsável, a sua dúvida, e nós trazemos então as perguntas para a Jaqueline, sempre com o intuito de levarmos informação, esclarecimento para vocês. Sigam a Limiar, aí no rodapé vocês estão vendo o Instagram da clínica, assim como o telefone de contato. Se tiverem a oportunidade, se julgarem necessário ou se forem encaminhados para uma intervenção, venham conhecer a Limiar. Temos certeza que vocês não irão se arrepender, porque aquela frase que todo mundo fala é a mais pura verdade. Diagnóstico não é destino. Aqui na Limiar, então, de jeito nenhum. Muito obrigado, até o próximo Papo de Quinta. Tchau, tchau. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.